Fala comigo, estudante. Eu quero saber como é que estão as suas anotações. Tá fluindo? Tá funcionando? Tá fixando? Tá colorindo aí com os seus lápis? Tá fazendo anotação? Tá gravando áudio? Que Deus nos ajude a pensarmos nesses meios que tem esse objetivo único de aumentar a nossa absorção à medida que nós vamos lendo, à medida que nós vamos avançando aqui no nosso desafio. Hoje nós vamos terminar o maior sermão que nós encontramos nos evangelhos, como já foi mencionado aqui muitas vezes, um sermão que tem um peso gigantesco, porque ele responde a pergunta, ok? Decidi seguir Cristo. Como é que eu tenho que viver? O que eu tenho que fazer? Jesus toca em vários pontos da nossa ética, da moral. Ele fala um pouco sobre o nosso ofício, sobre a mão de obra que o reino coloca diante de nós. E hoje nós vamos concluir essa mensagem tão importante. Ele começa fazendo aqui, para nós que já lemos o Evangelho de Lucas, revisando o tema sobre o julgamento. E por mais que nós já desenvolvemos, eu pensei aqui em uma ilustração para que a gente entenda com ainda mais clareza o que Jesus está condenando aqui. Ele não está falando de julgamentos de fatos que são claros e indiscutíveis, de pecados que vieram à tona e que não há dúvida que eles aconteceram, que o erro aconteceu. O que está sendo tratado aqui, nós podemos nominar como preconceito, dedução da nossa parte ou aparência de mal. Eu vou explicar isso com um exemplo. Alguns anos atrás, eu morava num bairro mais afastado da cidade, bem no finzinho da cidade, um bairro escuro, um bairro um pouco mais de pessoas mais carentes, e a gente tinha um vizinho que tinha uma fama de ter relações com pessoas do mesmo sexo. E um certo dia, eu estava voltando, eu não lembro o que eu estava fazendo, mas era em torno de meia-noite, já era muito tarde, e eu vi ele na esquina. Eu morava bem próximo de uma esquina, vi ele com uma mochila na esquina, e a primeira coisa que veio na minha mente foi: poxa vida, isso é verdade. Esse rapaz deve estar aí, isso deve ser o ponto dele, né? Deve estar esperando alguém para talvez fazer algum tipo de programa. Que vida miserável, que vida ruim, coitado desse jovem. Enquanto eu estava entrando na minha casa, abrindo o portão, sabe o que apareceu? Um ônibus da usina. Ele trabalhava no turno da noite e ele estava ali naquela esquina esperando. Ali era um ponto sim, mas não do que eu pensei. Ele estava esperando a condução que ia levar ele para poder trabalhar, ganhar o seu salário de forma digna. O que foi isso? O que eu fiz? Eu fiz o que Jesus está combatendo aqui. Eu agi com um preconceito, eu fiz uma dedução, eu fiz uma previsão de um pecado que ele ainda nem tinha cometido, e aqui eu quebrei esse princípio que Jesus está ensinando. É sobre isso que nós estamos falando. Então, muita atenção, para que a gente não se coloque na posição de Deus. Ele, muitas vezes, em muitas situações, nós vamos passar vergonha, como foi o caso que eu mencionei aqui, por tentarmos adivinhar. De novo, eu não estou falando aqui de situações claras e indiscutíveis, eu estou falando de deduções que muitas vezes nós tentamos fazer. Isso é um pecado da nossa parte. Então, o não julgueis é nesse sentido, que isso fique bem diferenciado na nossa mente. Segundo lugar, Jesus fala sobre a oferta do Evangelho com uma história que envolve 3 itens: uma pérola, um porco e um cão. O que é que isso tem a ver uma coisa com a outra? Primeiramente, vamos definir e classificar o sentido dessa pérola. Pelo contexto do que Jesus está ensinando aqui, a pérola é a mensagem do Evangelho. É o plano de Deus de salvação para a humanidade, que Jesus vem anunciar e que nós temos a obrigação de anunciar também, falar que Cristo veio ao mundo para morrer no nosso lugar, nos substituir, e quem crer nele e se arrepender de fato será salvo. Isso é a pérola, a divulgação dessa mensagem. O cão e o porco eram animais, no contexto de Israel, desprezíveis.
O cão estava na lista de... Me desculpe. O porco estava na lista de animais impuros. Quando os demônios foram expulsos do Gadareno, do Gerazeno, ele foi para uma manada de porcos. Os judeus não podiam ter contato, não podiam comer, isso fazia parte da dieta religiosa, porque era um animal considerado impuro. Da mesma forma que o cão mencionado aqui tinha um rótulo semelhante. Jesus não está falando aqui de cachorrinhos peludinhos, o seu shih tzu que eu sei que você tem e que você tosa toda semana, dá banho, mantém perfumado, não. Ele está falando de cães ariscos, quase que selvagens, que vivem na rua, que são agressivos e, como ele menciona aqui, que tem capacidade de fazer muito dano a uma pessoa. O que isso tem a ver? Qual a relação dessas três coisas que Jesus menciona? Ele está ensinando aqui que nós não podemos dar essa pérola a pessoas representadas aqui pela figura do cão e do porco, que vão tratar essa pérola, essa mensagem tão preciosa com descaso, que vão fazer chacota, que vão brincar, que vão zoar com a nossa cara, sem dar a importância e sem dar o valor devido para essa mensagem. Jesus está dizendo aqui que nós temos a obrigação sim de falar a cada indivíduo, até os confins da terra, mas quando nós percebermos que estamos sendo tratados com indiferença, que as pessoas estão debochando da nossa mensagem, que o coração delas está endurecido a tal ponto de não conseguirem perceber esse valor e começarem talvez a nos insultar, a nos agredir, a nos difamar, nós não devemos continuar em um certo sentido, e aí nós temos que ter um bom equilíbrio, porque não dá para saber quantas vezes a gente tem que falar para a mesma pessoa dessa mensagem, mas temos que ter uma certa paciência, mas quando nós percebermos esse detalhe, esse tipo de reação, esse tipo de postura, nós não podemos desperdiçar essa pérola tão valiosa. Em que sentido? Talvez nós poderíamos estar investindo o nosso tempo em falar a outras pessoas propensas a ouvir, propensas a crer. E quando nós insistimos muitas vezes em pessoas que escarnecem, que blasfemam, nós estamos dando pérolas a porcos, como está mencionado aqui. Isso não vale a pena, isso não faz o menor sentido. Então que a gente tenha essa cautela, esse equilíbrio, esse bom senso de saber quando talvez a gente vai ter que parar. Quando vamos ter que nos silenciar diante de algumas pessoas que já sabem de cor o plano de salvação. E ela não precisa mais ouvir, porque o seu intuito é nos desmotivar, nos insultar e depreciar essa pérola tão valiosa. Terceiro lugar, nós aprendemos aqui um pouco sobre a persistência na oração. E talvez aquela frase de para-choque de caminhão sirva muito bem nesse momento. Deus é pai, ele não é padrasto. Jesus está dizendo aqui, poxa, vocês que são pais terrenos, humanos, vocês não são divinos, e mesmo assim vocês sabem dar coisas boas para os filhos de vocês. Ninguém, ao escutar, pai, estou com fome, dá um peixe, naquela época, alimento bem popular, daria uma cobra. E quando pedir um pão, daria uma pedra. Ninguém faria isso. Então Jesus está nos ensinando a termos persistência. Isso não significa que todos os nossos pedidos serão atendidos, mas o ponto aqui é nós perseverarmos na oração. Muitas vezes nós estamos diante de alguma causa, nós nos lembramos durante a primeira semana, durante a segunda talvez, mobilizamos outras pessoas, mas logo que vemos que aquilo não aconteceu rápido, nós já abandonamos e deixamos de utilizar esse recurso, essa arma poderosíssima que Deus nos deu, que é a oração. Ele está nos ensinando aqui a perseverarmos. Em quarto lugar, Jesus nos ensina a entendermos a realidade do caminho até a salvação. Ele fala sobre duas portas, ele fala sobre dois caminhos, sobre duas alternativas. Uma porta estreita, não muito confortável, não muito fácil de ser transpassada, por assim dizer, e uma outra maior, confortável, que não oferece nenhum tipo de dificuldade para nós passarmos de um lado para outro. Eu quero utilizar, mais uma vez, eu estou bem empolgado com as analogias, você vai perceber isso. Jesus está me inspirando. Na igreja, na nossa igreja aqui em Santa Vitória, nós temos um aquário para bateria. É uma bateria acústica, então para que não fique alto demais lá fora,
nós fizemos uma cabine de vidro para que a bateria fique ali dentro e saia apenas o som dos microfones, tudo bem balanceado, equilibrado e regulado. O que acontece é que para entrar nesse aquário, a gente não tinha planejado uma porta. A gente ia utilizar, como ele fica no canto da parede, a porta de saída do templo. Só que aí a pessoa para entrar no aquário e para sair tinha que dar uma volta na igreja toda, isso ficaria desconfortável. Na hora de montar nós pensamos, poxa, vamos deixar um espaço. Só que o vidro não foi planejado para isso, então ficou uma porta minúscula, de 30 centímetros mais ou menos. E aí você já imagina, né? Para entrar ali é muito difícil. Aqueles que não começaram a tomar Monjaro ainda, enfrentam uma certa dificuldade para poder entrar, porque ficou muito apertado. Só que após entrar ali naquela cabine, o indivíduo vai ter a melhor experiência possível durante o momento do culto. Por quê? Ele vai ter uma climatização privilegiada. Lá dentro tem ar-condicionado. Na igreja não tem. Na igreja tem um climatizador que não resfria, assim como acontece ali dentro daquela cabine. Ali dentro existe uma iluminação personalizada também, cores bonitas, né? Algo colorido. E existe também um som personalizado, tem um fone de ouvido ali bacana para que o som seja escutado com muita qualidade. Só que não é fácil entrar. A pessoa só vai ter acesso a todos esses privilégios, a esses benefícios, se ela fazer um esforço, talvez virar de lado, talvez ter que espremer, murchar a barriga para depois ela conseguir entrar e desfrutar desses benefícios. É o melhor lugar, mas não é o caminho mais fácil. É o que Jesus está ensinando aqui em relação à salvação. Quando nós falamos sobre porta estreita, isso envolve renúncia, isso envolve abandono de atitudes, isso envolve não priorizar mais a nossa própria vontade, isso envolve ter que trabalhar mesmo sem receber mensalmente a nossa recompensa, um salário, e talvez muito do que nós fazemos aqui nós só receberemos na eternidade, mas esse é o melhor caminho. Por mais custoso que seja, por mais difícil que seja a caminhada, é muito melhor o seu destino final. É muito melhor, sem dúvidas. O céu é um destino glorioso, bem melhor que o inferno, que é o destino que é a porta larga, que você não tem restrições, que você não tem leis, que você não tem que renunciar nada, vai colocar você. Então, fica para nós a reflexão. Será que realmente vale a pena escolher um caminho mais fácil? Eu tenho certeza que você sabe qual a resposta certa. Em penúltimo lugar, nós temos um alerta de Jesus sobre falsos ensinadores. Aqui ele usa a figura do profeta, o indivíduo que comunica a palavra de Deus, a vontade de Deus para o povo. E ele dá um alerta muito especial. Ele diz, não olhem a eloquência desses indivíduos. Eles falam bem, não é? São bons com palavras, têm raciocínios rápidos, falam com convicção, falam alto, falam com autoridade. Eles dizem, Senhor, Senhor. E aí, além de eloquência, eles têm obras, eles trabalham para Deus, eles dizem, Senhor, nós profetizamos no seu nome, falamos da sua palavra para as pessoas, nós expulsamos demônios no seu nome, nós fizemos sinais, maravilhas, e Jesus está dizendo, nada disso é uma comprovação de que realmente vocês são filhos de Deus, de que vocês serão salvos. Jesus está nos ensinando a olharmos o fruto, o caráter, a moral desse indivíduo. Ele não vai conseguir mascarar a realidade, a sua essência por muito tempo. Então, por maior que seja a sua eloquência, por melhor que ele seja com as suas palavras, por maior que sejam os sinais que ele faça, muito cuidado. Se não existir frutos genuínos e legítimos que só podem ser produzidos com a presença de Deus e de Cristo nas nossas vidas, cuide de correr para o mais longe possível e com a maior velocidade possível, porque pode ser que você está sendo enganado por um falso profeta. Obviamente, o fim desse indivíduo é o mesmo fim do indivíduo que escolheu a porta larga. Jesus diz, não tem fruto, não teve o seu interior transformado, não é um salvo, não é um filho de Deus, essa árvore que não produz fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Traduzindo, esse indivíduo passará toda a eternidade
tendo que digerir a condenação, toda a ira de Deus por falarem coisas que Deus nunca mandou falar, por prometerem coisas que Deus nunca mandou prometer, por enganarem, por manipular, por extorquir, tudo isso por conta da ambição e pelo desejo de lucro desonesto. Logicamente estarão no inferno por toda a eternidade. Sexto e último lugar, nós vemos, eu disse penúltimo agora, sexto e penúltimo lugar, quem entra no reino, nós vimos que não é aquele que se diz ser cristão, não é o que aparenta estar servindo com qualidade a Deus. No inferno estarão milhares e milhares de pessoas convencidas, não é isso? Pessoas que entenderam a verdade, mas não foram de fato convertidas, viveram toda a sua vida em uma igreja, e aqui a gente não está falando só de falso profeta, mas falso crente no geral, toda a sua vida na igreja, procurando e preocupado com o exterior, né, com ações externas para que as pessoas pensassem coisas boas a respeito deles, mas sem Deus verdadeiramente. Quem vai entrar no reino de Deus? Essas pessoas não irão. Por mais que conheciam a verdade, por mais que estavam entre verdadeiros cristãos, o lugar delas é a condenação eterna. A revisão da conclusão é a pergunta que Jesus fala no fim desse sermão. Nós já vemos isso em Lucas, mas existe uma pergunta: quem é você ao final desse sermão? Você será alguém que vai praticar tudo isso? Você tem que tomar essa decisão nesse momento. Ou você será alguém que vai dar com os ombros, continuar vivendo de acordo com a sua própria realidade, com as suas próprias leis e talvez caminhando para a condenação eterna? Quem será você? Você será o construtor sábio que fez um bom fundamento, construiu a casa sobre a rocha e que não tem o menor risco dela de vir ao chão? Ou você é o construtor imprudente que não cuida dos fundamentos e constrói sobre a areia? Você vai praticar o resultado, as orientações desse sermão de Jesus, ou você vai continuar vivendo da mesma maneira? Quem será você? Que Deus nos ajude e nos guie no cumprimento de tudo que nós aprendemos nesse sermão maravilhoso.